Pessoal que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Pense pro Alto. Eu espero que você tenha acompanhado os outros episódios e você também esteja gostando dos conteúdos que nós estamos trazendo aqui toda semana. Lembrando que às 14 horas inicia, estreia no Spotify e às 20 horas no YouTube, todas as sextas-feiras. Beleza? Então se você está gostando, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu tenho a plena satisfação de receber aqui comigo ele, o meu amigo Márcio Batista. E aí, Márcio? Tudo certo, cara? Tudo certo. Satisfação ter você aqui, cara, nesse episódio do podcast. A gente sempre procura trazer pessoas aqui que têm transformado a sociedade, que têm tido boas ações, né? E você é um cara abençoado por Deus, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul. Isso aí. E foi por um tempo comandante aqui em Bento, né, Márcio? Isso, fui aqui durante 4 anos, comandante. Nós chegamos em Bento Gonçalves em final de 2017, 31 de dezembro de 2017. Então, aí ficamos 2018 aqui. 2019 fui transferido para Gramado e metade do ano de 2019 já retornei, aí assumi o comando de Bento Gonçalves. Assumiu aqui, né? Bastante trabalho em Bento? Bastante atividade. Muito legal. O Márcio também é líder de adolescentes aqui da Igreja Assembleia de Deus em Bento Gonçalves, também, e lidera os adolescentes na sua casa também. Exatamente, tem três adolescentes em casa. 3 adolescentes, né? Casado com a... Aline. Com a Aline. Artista, né? Hã? A Aline é artista, né? Ah, é? Desenha e tudo, né? Que legal. Esse projeto, Márcio, que a gente está fazendo aqui do podcast, ele tem apoio de pessoas sensacionais e de empresas muito boas, empresas que pensam pro alto também, que aí fecha com a nossa ideia aqui do podcast. E eles sempre estão conosco. Eu quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores, a Severgnini. Severgnini é uma loja de materiais de construção, né? De materiais hidráulicos, ferragens, elétricos. Então, o que você pensar na Severgnini tem. E eles estão com Black Friday lá no Santa Helena. Eles são aqui de Bento Gonçalves. Eles estão com uma Black Friday e eles lançaram uma promoção para todo o sistema de aquecimento de piscina, aquecimento de chuveiro, enfim, aqueles aquecimento a energia solar. Eles lançaram com 50% de desconto. Gente, 50% de desconto e dá para parcelar em até 10 vezes no cartão. Então, se prepare para o inverno. O inverno aqui é rigoroso, né? Então você já começa a se organizar agora, né, para instalar o seu sistema, para que no inverno você tenha água quente aí na sua piscina, na sua casa, enfim, né? Então a Severgnini tem toda uma linha lá, né? E eles estão com essa super promoção. E também estão conosco aqui, né, sendo um patrocinador, a Gráfica Lupo. Gráfica Lupo imprime muitos materiais para a gente ali na igreja, né? Então, Walter, a Fran, então são nossos patrocinadores, eles estão junto conosco. Inclusive, olha aqui a mesa que nós estamos usando já. Então, isso aí é um patrocínio aí do Walter, da Lupo. Então, obrigado. E o que você pensar em imprimir cartões, rótulos, faixa, banner, adesivos, fachadas, o que você precisar, eles têm lá também na Gráfica Lupo. E nós também temos a Lazarotto Telas, do meu amigo Fábio Lazarotto. Então também trabalha com toda a linha de telas, toda a linha de cercamentos, enfim, os caras têm um produto excelente. A fábrica é aqui em Bento Gonçalves, então tem uma qualidade, uma excelência muito grande e há muito tempo já eles são referência no mercado em Bento Gonçalves e em Garibaldi. Então a Lazarotto Telas, você quer fazer o seu cercado aí, quer cercar a sua casa, a sua propriedade rural, dá uma ligadinha lá, fala com o Fábio, fala com o Vini também aqui em Bento Gonçalves, o Vinícius, né? E aí ele vai fazer um orçamento para você. Diz que você ouviu aqui no podcast e aí eles te dão um desconto lá, né? Então fala que você ouviu aqui no podcast e eles te dão desconto. E, gente, está conosco a nossa nova patrocinadora, né, a FASEC, aqui nesse episódio. A FASEC é uma faculdade teológica, uma faculdade, né, em geral, não é só teológica, ela tem um curso de teologia. Então, como nós estamos aqui num público cristão, eu quero enfatizar bastante o estudo da teologia. E a FASEC é uma faculdade excelente para você que quer se preparar
para... você é líder de adolescentes, né? Os adolescentes perguntam muita coisa, não? Muita coisa, muita dúvida. Então a gente tem que estar preparados, né? Tem que estar preparados. Então a FASEC, ela é uma faculdade do Sertão Central e ela tem o polo aqui no Rio Grande do Sul, do meu amigo Dionísio, ali em Novo Hamburgo. E eles estão com inscrição de vestibular abertas, né? Por curso de administração, pedagogia e teologia. 3 cursos excelentes, muito necessários: administração, pedagogia e teologia. E vocês não sabem, olha só as mensalidades, R$ 199. Muito barato. Muito barato. R$ 199, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você vai clicar nesse link e vai entrar no site deles e se inscrever para o vestibular. E os vestibulares serão em dezembro, são online. E outro, o vestibular é agendado. Então você agenda o dia que você pode fazer. Isso é excelente, cara. Isso é maravilhoso. Então a FASEC, a Faculdade de Sertão Central, no Polo do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, meu amigo Dionísio, né, lá de Novo Hamburgo, faz um trabalho excelente lá na cidade, né? Pastor Dionísio. E você pode fazer o curso de teologia com a FASEC, né? Então é muito importante que a gente esteja nos preparando para fazer, né, e para servir melhor ao corpo de Cristo e conhecendo, né, o estudo da fé, o estudo do mover de Deus na terra, nós temos uma possibilidade de ser melhores líderes. Então, a FASEC está aí por apenas R$ 199, né, a sua inscrição e a sua mensalidade. Então pensa só, onde é que a gente acha esse negócio? Tem, né? Fala com o Dionísio. E tem qualidade, tá? Qualidade nos serviços prestados pela FASEC. Márcio Batista, subcomandante do Corpo de Bombeiros. Meu irmão, como é que foi o seu processo de conversão, assim? Como é que você encontrou Jesus? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Então, meu pai faleceu com 23 anos, né? Eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe retornou para casa dos meus avós e os meus avós já serviam a Deus, meus pais também, né? Enfim, então minha lembrança da infância sempre foi na escola bíblica dominical. Então sempre finais de ano, jograis, teatro infantil, enfim, depois adolescência, passei na igreja também, então sempre me criei, sempre nos caminhos do Senhor. Tive o privilégio de seguir, né, de conhecer Jesus já desde o berço, né? Que legal, Tchê, que legal. E me diz uma coisa, Márcio, esse estar na igreja, ter nascido num lar cristão, é uma coisa assim também. Eu nasci, né, praticamente com 3 anos de idade, mas assim, teve um momento na sua vida que foi uma virada, assim, teve um marco, não, a partir de hoje a fé era dos meus pais, agora é minha, assim, como é que foi isso? Sempre tem, né? Na adolescência essa fase, né? Então, naquela época a gente tinha muita campanha de avivamento, campanha de evangelística, então nós íamos com a família, né? E buscando sempre batismo com o Espírito Santo, renovo, e tem aquele momento, aquela fase em que a gente quer realmente não apenas ver os outros sentir, mas a gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer sentir que Deus está na nossa vida. E esse é o momento que eu, nas minhas 12 anos por aí, que eu pude sentir isso, que eu pude ter essa presença, e não apenas porque os pais ensinavam, porque os pais diziam, mas porque começava a sentir realmente, conseguir conversar com Deus e conseguir ver Deus. Deus sempre age na nossa vida, mas você conseguir perceber esse agir de Deus na tua vida em todas as direções. Você, a partir desse momento, conseguir notar que a cada dificuldade que você tem, que a cada momento em que você se encontra numa situação, você conversa com Ele e Ele te responde. Então acho que essa é a diferença, esse divisor de águas, quando você consegue ter essa experiência com Deus, né? Que demais, cara. E a adolescência marca isso, né? Marca isso. Isso que você falou é incrível. Tipo, agora eu posso me comunicar com Deus, né? Agora eu entendo que eu posso ver Deus, né? Então isso é incrível, né? Marca mesmo nossas vidas. E por isso que hoje você tem trabalhado, né, aqui na igreja com o Ministério de Adolescentes, entendendo essa importância de se conhecer Deus na adolescência, né? Eu e a Aline, desde quando estávamos em Passo Fundo, na congregação, nós trabalhávamos com adolescente na congregação, né? E sempre com esse foco. Eu lembro de um filme que nós passamos lá, que era muito bacana, que nós trabalhávamos com os adolescentes, que era Em Meu Lugar, Como Faria Jesus, né? Não sei, é mais ou menos o título do filme.
em que a mensagem, o enredo daquele filme, ele falava justamente isso. Em cada ação, cada dia a dia, eu tenho que pensar, no meu lugar, será que Jesus agiria dessa forma? Então é isso que nós trabalhamos também com nossos adolescentes lá. E aí quando o pastor nos chamou, foi um desafio para nós nessa missão. A gente sempre se sente pequeno, né? É um desafio. Mas ao mesmo tempo a gente sempre está cantando, né? Usa-me, estou aqui, quero te servir. E às vezes quando chega a oportunidade de servir, a gente fica, será que é? Né? Será que vamos? E aceitamos o desafio, né? Porque se eu me coloco na presença de Deus para ser usado por Ele, e no momento em que Ele nos chama, a gente não pode dizer não, né? Então, e foi um desafio grande para nós começar o trabalho, mas gratificante também ao mesmo tempo, porque mesmo que nós sejamos limitados, quem capacita é Deus. Então, tenho certeza que Deus está nesse projeto e que, graças a Deus, foi uma bênção na nossa vida e na vida dos adolescentes também. Não, e nós temos visto assim, né, o que Deus tem feito nos adolescentes aqui em Bento Gonçalves. Vocês assumem a liderança do adolescente numa pós-pandemia, né? Anteriormente a gente estava trabalhando com eles, enfim, né? Mas aí veio a pandemia e foi o fica em casa, e o adolescente pior ainda, né? Que daí se ficou mais fechado ainda. Então, vocês retomando isso, e hoje eu vejo que o trabalho está abençoado, fico muito feliz em ver, né, todo o movimento, a comunhão. Eu acho que o adolescente é muito tribal, né? Então, tem aquela comunhão dos adolescentes e tal, eu acho muito bonito isso, e parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, né? Estamos bem felizes, na verdade. Quando falou, né, saindo de uma pandemia, a pandemia atrapalhou bastante, então parou bastante coisa que estava em andamento. E retomar depois de uma pandemia tem as suas dificuldades também, né? Montar a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente precisava montar uma equipe, uma referência também. E a referência que nós buscamos era o que nós tínhamos do DEPAD de Passo Fundo. Os irmãos Ferrari, a Eliane e o Justo de Ferrari trabalharam durante 20 anos lá. E o que eu tinha de memória de trabalho dos adolescentes era justamente o trabalho que eles faziam lá em Passo Fundo. Liguei para eles, trocamos uma ideia. E aí até o primeiro livro que nós trouxemos foi o que eles escreveram lá, o Bússola da Vida. Então começamos com aquilo lá. Depois chegou o discipulado Teens, né? Adotamos o discipulado Teens e foi uma benção, né? Nesse ano a gente já buscou outros materiais pesquisando, e aí conseguimos uma nova série de revistas voltada para adolescentes. Começamos a trabalhar esse ano. Então são 2 revistas por ano, são 16 lições. E porque o foco nosso principal era como trabalhar o adolescente, o que precisa trabalhar o adolescente. E a gente foi estudar, foi pesquisar também, e vimos uma das coisas, essa questão tribal, né? Então eles precisam ter uma tribo, formar uma tribo. Então como fazer com que os adolescentes se sintam parte desse projeto, né? Integrados nesse projeto. E outra questão é a questão justamente da Bíblia, da palavra, né? Não adianta só reunir eles e não ter conteúdo. Então a gente buscou conteúdo na palavra através do estudo bíblico e buscamos um encontro semanal para eles, que era os sábados de tarde, como já fazia antes, né? Aí todos os sábados nós tínhamos esse encontro e trabalhar também a questão do acolhimento. Então nós entre as vertentes que nós se preocupamos, então, a questão do acolhimento do adolescente, porque a tendência natural é de se fechar entre essa tribo, né? Não, eu tenho afinidade, eu se fecho. Então trabalhar para aqueles que chegam novos sejam acolhidos nesse grupo, para que esse grupo vá aumentando, né? Então essa questão do acolhimento, a gente trabalha todo dia. Chegou um coleguinha novo, vamos receber ele bem, vamos apresentar, vamos... e o líder sempre tem que estar com aquele olho, né? Tem o Joãozinho que está meio de fora, vamos lá puxar de volta, né? Então tem que estar sempre tentando integrar todos, porque uma coisa que a gente aprende quando se muda bastante, que é o meu caso, né? Durante 20 anos nós congregamos na mesma igreja. Então a família era daquela igreja, todo mundo daquela igreja. Então você vê as pessoas chegando e vê as pessoas saindo, e o sentimento de você receber e a saudade de quem vai. Mas você nota quando você que está migrando, o quanto é importante esse acolhimento da pessoa que vem de fora, vem sem família, e às vezes o único porto seguro que ela tem
de referência à igreja. Então, como é bom quando a igreja é receptiva, quando os irmãos que estão daquela comunidade abraçam realmente aquelas pessoas que chegam de fora. E ela se sente bem, porque ali ela forma um grupo de amigos, além de ser igreja, de irmãos, também um grupo de amigos que se ajuda, que se apoia em vários momentos, né? Isso a gente pode sentir. E é isso que a gente também trabalha com os adolescentes, para que eles já criem uma cultura, desenvolvam esse pensamento de acolher. Porque às vezes a gente pensa, é muito importante buscar as pessoas, mas quando essas pessoas chegam na igreja, elas têm que ser bem recebidas, para elas permanecerem, né? Então, essa questão de formar grupo, de acolher as pessoas e também de tornar o ambiente agradável. Então, de várias práticas, porque adolescente é muito ativo, né? Então tem que estar sempre com alguma atividade, e a gente busca sempre alguma coisa diferente para estar movimentando eles, né? O pastor Lezer fala que a adolescência é o adolecer, né? Então naturalmente ele adoece, ele se fecha, né? A florzinha que estava aberta agora começa a se fechar em si. E aí, se ele se fecha sem esse apoio da comunidade, né, que ele está, aí fica muito difícil reverter. Então, e outra coisa que o pastor Carlito Paz traz no seu livro Igreja e Família, que a igreja é como se fosse uma casa de família, e é uma casa da família, e cada um tem o seu quarto, né? Então, por exemplo, a criança tem um quarto dela. Como é que é o quarto do bebê? É decoradinho e tal, tem o berço, tem os acessórios ferramentais que o bebê precisa. E como é que é o quarto do adolescente? O quarto do adolescente já é meio bagunçado, já tem aqui uns pôster pendurados, tem uns quadros, tem uns bonequinhos ali de anime, então, tem um videogame, pá. E como é que é o quarto do casal? O quarto do casal já tem uma cama de casal, já é um ambiente mais calmo. Como é que é o quarto do idoso? O quarto do idoso já tem ali, né, os corrimão na parede para eles se apoiarem e tal. Então, cada casa, né, cada lugar específico assim do adolescente, da família, tem, né, na igreja. Então, cada um tem o seu quarto. E é interessante a gente pensar também que tem um lugar que todo mundo se junta. Né? Que é na mesa, né? Que é na mesa, que é diante da mesa, então todo mundo senta ali, ou deveria, né, Marco? Estar ali. Ou deveria sentar juntos para se alimentar. Então, por isso dos departamentos, né, de adolescentes, de idosos, de mulheres, de crianças, enfim, porque cada um tem a sua linguagem. Cara, Deus abençoe você, né? Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E eu acho que você teve um bom treinamento, assim, para trabalhar com adolescente, né? Você é oficial do Corpo de Bombeiros, então já tem os bombeiros mirins também. Tem bombeiro mirim, isso. Eu tive numa atividade que você fez com os bombeiros, com os adolescentes aqui no quartel de bombeiros, né? Isso, ano passado, né? Mas foi muito legal. Até eu desci de rapel lá. Foi muito legal, foi muito divertido. E a turma gosta disso, né? Gosta, tem que ter atividade, né? Se a gente fizer um trabalho só culto, e não tiver uma atividade externa, então tem que ter essa atividade externa para integração, porque normalmente quando se vai numa reunião, um estudo bíblico ou num culto, tu vai sentar, ficar ouvindo, depois vão para casa. Mas precisa daquele momento de integração, de conversa, e é esses momentos que proporciona isso, né? Então, às vezes se trabalha em equipe, em grupo, atividade nos bombeiros lá, rapel, e torta na cara e tal. Até um momento de descontração, de se divertirem, e isso faz parte também, né? São coisas que marcam na vida deles e que vai gerar uma memória afetiva. Quando eles forem lá na fase adulta, eles vão lembrar da igreja através também dessas memórias afetivas. Desse momento de comunhão. É muito importante. E é bom que, tipo, os pais conseguem entender que os filhos estão participando de rapel, estão brincando, estão dando torta na cara, mas num ambiente sadio, né? Num ambiente onde eles não estão vulneráveis, né? A questão, enfim, todas essas questões ideológicas que tem por aí, e até da sua própria saúde e segurança mental e física, né? Isso, eu tenho 3 adolescentes, né? Eu sempre digo para eles, eu prefiro que eles vão no cinema com os amiguinhos da igreja, que eu conheço a família, que eu conheço os pais, que têm os mesmos princípios, né? Do que talvez saiam com outros que a gente não sabe qual a linha,
quais as influências que vão ter. Então é bom eles terem essa rede de amigos dentro da igreja, e eles têm uma equipe muito bacana aqui, muito legal, e eles são muito unidos, né? Então eles formam esses laços na adolescência muito fortes, né? Então eles estão sempre conversando, eles têm o grupo oficial, mas tem o grupo deles também, que rola conversa todo dia, né? Então isso é muito bacana. Isso é muito legal. E eu estou aqui com essa camiseta hoje, né? Camiseta do Escola da Vida, tudo muda quando você muda, porque nós estamos indo para Minas Gerais, para um treinamento, né? Eu participei desse treinamento da Mocidade para Cristo, que é um treinamento nacional para líderes de adolescentes e jovens. Então, se você quiser participar desse treinamento, é só entrar no site da MPC, né? Procure lá MPC Brasil no Google, que você entra no site e tem lá, tem acampamento para adolescentes, acampamento para família e o acampamento de treinamento de líderes de adolescentes e jovens. E eu vou estar lá, né, como um voluntário para ajudar nesse treinamento, e vou estar lá em janeiro, né? Janeiro nós vamos ir para lá, e eu estou levando também um casal de líderes, né? Estamos preparando eles para essa liderança de jovens e adolescentes, o Jean Carlos e a Bianca. E se você quiser fazer parte disso, se você quiser nos ajudar com algum valor para a gente custear todas as despesas, né? Já adquirimos as 6 passagens aéreas, conseguimos um preço bem legal, mas se você quiser nos ajudar nas despesas que teremos, vai estar também aqui na descrição do vídeo o Pix, né? O meu Pix mesmo, direto. Você pode fazer com a oferta que você sentir, de R$1, de 50 centavos, até 1 milhão, se você quiser e puder. Então fique bem à vontade. Então, aproveitando essa conversa aqui com o Márcio, né? Falando sobre adolescentes, essa necessidade de a gente ter equipe, pessoas treinadas, a MPC ela dá esse treinamento e lá em Minas Gerais, em Nova Lima, e nós estamos indo para lá, né, levando uma turma lá também, um casal jovem, né, líder para ser treinado, e dessa vez eu vou como voluntário, porque daí eu fiz o treinamento em 2020, né? Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você é subcomandante dos Bombeiros em Caxias, né? Tem trabalhado nessa área ali. Como é que foi que você descobriu que queria ser bombeiro? Porque depois a gente vai falar sobre as enchentes, né, que assolou nosso estado aqui, enfim. Mas como é que você se descobriu bombeiro, cara? Eu quero fazer isso. Na verdade, o meu avô era brigadiano, era sargento da brigada, aposentado já. E aí ele sempre me incentivou a entrar na brigada. E os bombeiros era dentro da brigada, poucos anos se separou, né? Então fazia parte da brigada. Mas para mim, na época, eu tinha a visão de brigada apenas o policiamento. Não sabia que tinha bombeiro. E aí foi um líder da igreja lá, agora é Coronel Roque, né? Líder da igreja? Líder de adolescente, de jovens, né? Jovens, cara. Era o maestro lá do coral. E aí ele era bombeiro, ele era oficial do bombeiro, era tenente, comandava Carazinho na época. E aí eu perguntei pra ele, como é que faz pra ser bombeiro? Daí ele me disse que bombeiro era da brigada, né? Então eu achei bacana e claro, a gente sempre tem esse referencial, né? Da liderança, e foi alguém que me incentivou, que foi um motivador também para entrar no Corpo de Bombeiros. Então foi por aí que eu descobri esse caminho. E aí eu fiz o concurso em 2003 e já fui direto para a corporação. Daí a minha carreira lá começou como soldado e depois foi avançando. Foi se graduando, foi fazendo cursos, né? Que legal. E Márcio, como é que foi assim essa experiência agora, cara, das enchentes, né? Foi meio um negócio. Eu sei que todos os dias o pastor Eliezer falava bastante, né? Vamos orar para os nossos irmãos bombeiros, para os militares, enfim. E todos os dias vocês estão lá salvando gente, né, cara? Enquanto a gente está correndo do perigo, vocês estão indo pro perigo, né? Se metendo em fogo, em ribanceira para salvar as pessoas, enfim, em acidentes. Mas depois a gente pode falar sobre isso, mas assim, a questão das enchentes agora, como é que foi essa experiência aí? Como é que foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros? Esse ano foi bem atípico, bem forte, né? Essa questão começou lá com as estiagens no início do ano, depois teve as enchentes, ele começou, né, em junho, né, em julho foi o mês. Nós tivemos aqui na nossa área em Santa Teresa, um município mais perto, que atingiu Santa Teresa, Mussum e Roca Salles, no primeiro momento, né? E posteriormente teve lá na área de Lajeado, teve mais ocorrências. No meu caso que eu participei das enchentes lá de 2020, que teve uma enchente também, que também atingiu Santa Teresa. Teve um salvamento de um senhor lá em Campinhos, que é uma região
adiante, né? Mas é um momento muito triste, né? Das pessoas perderem tudo, né? Dessa vez, eu estava, depois que as águas baixaram, nós estávamos lá ainda, para ter uma ideia, subiu tanto a água que de madrugada, quando eu cheguei lá, nós tivemos que atravessar, chegar na cidade de embarcação de bote, e nós tínhamos que se abaixar para não enroscar nos fios de luz, tão alto que estava a água, né? Quanto que ele subiu. E chegando lá, então, é todo um trabalho de principalmente retirar as pessoas das casas, né? Salvar as pessoas. O patrimônio é muito difícil porque as águas sobem muito rápido, né? E foram muito rápido. Ele começou no início da tarde e subiu rapidamente, né? Subiu muito mais do que as enchentes de 2020, 2021, agora não lembro qual ano. Subiu 1 metro mais do que aquela vez, que já tinha sido bem brava. E dessa vez eu estava na frente da prefeitura, eu vi o relato de um senhor que mora lá na cidade, aproximadamente uns 80 anos, 70 e poucos anos, e ele me dizendo que ficou apenas com a roupa que ele estava, porque a casa dele, a enchente, era uma casa de madeira, a enchente levou, a inundação acabou levando inteira, né? Então tudo que ele tinha de memórias. E quando nós falamos em inundações e desastres, tanto incêndio quanto com águas também, não é só o bem material, mas o bem sentimental das pessoas, porque ali estão todos os registros, as fotos antigas, as lembranças, recordações de casamento, de aniversários, enfim, que as pessoas perdem tudo, né? Então é um momento muito, muito de comoção. E principalmente, além disso, os entes queridos que se perdem, né? Até hoje continuam sendo feitas buscas. A última informação que tive são 5 pessoas ainda que estão desaparecidas. Então se prolonga. Tivemos nessas operações apoio de vários estados, além dos bombeiros do Rio Grande do Sul, também de outros estados vieram apoiar. Assim como aconteceu também em outros estados, nossos militares vão auxiliar sempre. Então há uma integração entre o Corpo de Bombeiros como um todo, se ajudando, né? Porque às vezes só os recursos locais, nesses casos, não são suficientes. Então há uma mobilização primeiramente em nível estadual. Nós temos as forças de resposta rápida, nós temos 12 núcleos no estado, que sempre quando tem alertas de inundação, eles já ficam pré-mobilizados para atendimento. Então tem atendimento, há uma mobilização de recursos humanos e materiais para dar aquela primeira resposta. E à medida em que o desastre ele vai se avolumando e as consequências vão aparecendo, vai sendo ampliado então essa rede de proteção para as pessoas, né? Pois é, cara, a gente acompanhou, houve uma grande mobilização das pessoas e tal, mas as imagens foram muito fortes, né, cara? As imagens vendo aquele pessoal em cima dos telhados, dos animais, né? Tem imagem de uma vaca em cima do telhado, dos porcos. O relato das pessoas são muito comoventes. O relato das pessoas. Não, e aquelas pessoas que conseguiram se salvar, porque não estavam no local, enfim, assim, ou estavam em outro lugar, e aí preocupado com a família, com os filhos, assim, foi uma coisa muito... Eu lá no local recebia muita ligação do pessoal de Bento Gonçalves, que tinha parentes nas cidades mais atingidas, em Campinhos, na área de Roca Salles, na área de Mussum, que se preocupavam com as famílias que estavam lá. E o maior problema é que muitas delas estavam ilhadas e que não havia condição de chegar até o local pela correnteza, né? Pela força da correnteza. Algumas tentativas de entrar com botes não era viável porque a correnteza acabava tirando o controle do operador do bote. Então é uma situação em que muitas vezes nós, como o bombeiro lá que estamos trabalhando, gostaríamos às vezes de fazer mais, mas não há possibilidade às vezes de avançar por conta da força da natureza mesmo, da correnteza, né? Enfim, diante dos recursos que se tem. Então é uma situação que realmente é difícil, porque muitas vezes tem que tomar decisões que você tem que pesar entre os recursos que tu tem e a quantidade de pessoas que tem que salvar, né? Isso que eu ia te perguntar, cara, assim, a gente vê os bombeiros sempre indo até o perigo, né? Para nós, né, civis é perigo. Mas como é que cara, o balanço, assim, como é que vocês fazem a análise? Porque o ímpeto, né, do bombeiro é ir, é ajudar, é pegar, né, é salvar. E como é que se faz esse equilíbrio, né? Tem que ter muito treinamento para dizer, né? É o meu dever ir, mas vou colocar minha vida em risco, né? Também tenho minha família. Como é que é esse?
É a responsabilidade, né? Quando o bombeiro faz o juramento lá, mesmo com risco da própria vida, aquilo é para valer mesmo, né? Então, aquele sentimento, ele carrega, né? Então, quando eu estou no comando, por exemplo, aí a responsabilidade não é só sobre mim, mas sobre quem eu estou mandando, né? Quando eu estou numa operação, eu tenho de um lado pessoas que estão precisando ser salvas e do outro lado eu tenho o meu bombeiro que eu vou mandar para lá. Então, quando eu mando ir, eu tenho que ter essa consciência de que eu também não posso mandar ele para a morte, né? Então, o que eu estou mandando, quando tu demanda um emprego no efetivo, né, no terreno, tem que pesar todas as situações, né? Então, eu preciso chegar lá, mas eu preciso que o meu militar vá com segurança, né? Risco há em toda a operação, mas com um mínimo de segurança para que possa realmente ele ir efetuar o resgate e não seja mais uma vítima, né, da situação. Então, isso a gente busca sempre, buscar os recursos, empregar e pesar os materiais que nós temos e se aqueles materiais são... como é que eu vou dizer assim, eles são equivalentes a onde eu estou empregando, né? Não adianta eu colocar um motor de 15 HP numa correnteza, ele não vai dar conta, ele só vai virar e vai fazer mais vítimas. Então, se eu tenho uma demanda, eu tenho que ter uma resposta à altura para poder ter sucesso na operação, mais ou menos nessa situação. E tem relatos muito bacanas que nós ouvimos, agora até foi feita uma matéria dos bombeiros aqui de Bento Gonçalves. Até o comandante Bento atual, que é o capitão que estava nesse bote, nessa resgate, de um senhor que desceu, ele estava em cima no segundo piso da casa, ele desceu para tentar ajudar o irmão e a correnteza levou ele. E aí ele relata que ficou por um tempo embaixo de alguns telhados, algumas coisas, preso embaixo d'água e conseguiu sair e se agarrou na varanda de uma outra casa que estava abaixo na rua, no outro lado da rua, na frente, e ficou ali. E aí ele já estava quase desistindo de se agarrar ali com frio e com a força da correnteza. E quando chegaram os bombeiros e resgataram ele. Então, relatos desse tipo é um motivador e encorajador também. Porque quando se faz isso, valeu a pena o trabalho, valeu a pena o esforço, valeu a pena tudo que foi feito porque chegamos ao objetivo, que era salvar vidas. Né? E a principal dificuldade nessas questões... é quando está início, né? Está começando a subir, né? Começou a inundar, chegou a enchente, acabou a capacidade do rio, começa a inundar a cidade e no início a gente tenta buscar as pessoas e as pessoas não querem sair dessas casas. É né? mesmo, tio? Então há uma dificuldade de retirar no início, que seria mais fácil, né? Mas as pessoas têm resistência a sair das suas casas no início porque acham que não vai chegar tanto. E aí depois, quando a água sobe, ela sobe muito rápido, aí bate o desespero. Aí muitas vezes tem aquelas capacidades, por exemplo, ali em Santa Teresa, primeira leva que saiu de caminhão, então no caminhão saía muito mais gente das casas porque a água estava abaixo, mas à medida em que ele foi subindo, a capacidade de buscar era de bote, então o bote eram 2 pessoas, então a quantidade de pessoas aumenta quando o rio aumenta, porque aí as pessoas estão mais disponíveis a sair das suas casas. Só que a capacidade de resposta é menor, porque aí são apenas embarcações. Enquanto quando está começando as inundações, a capacidade seria maior, mas poucas pessoas querendo sair das casas. Né? Então tem toda essa dinâmica que ocorre, que é natural do ser humano, a resistência de abandonar essas casas, medo da perda, enfim, ou tentando salvar algum patrimônio ainda, mas que faz parte de toda essa dinâmica, né? Que das ocorrências de incêndio que o bombeiro enfrenta a cada vez que acontece uma situação dessa magnitude. E a gente fica pensando assim, né, Márcio, como a gente evita isso, né, cara? Mas é uns negócios assim que não tem como evitar a força da natureza, né? Começa a se dizer, porque barragem, porque não sei o quê, tem toda essa questão do assoreamento dos rios, enfim, que não é uma coisa também que começou ontem, é uma coisa que vem de anos acontecendo, né? Então, existe hoje, aqui no Rio Grande do Sul,
aí é uma pergunta que eu faço, que existe algum meio de informativo para a população dessa cidade de risco? Existe um mapeamento de risco de cidades para que venha se evitar esse tipo de situação? Assim, começou a subir o rio, então saia, sei lá, recebe um WhatsApp, recebe uma mensagem. Tem alguma coisa nesse sentido? Existem os alertas da Defesa Civil e os estudos já em cima da movimentação dessas águas, que é feito os alertas, né? Mas muitas vezes não se tem a dimensão. Como eu estava falando antes, mesmo a enchente acontecendo, as pessoas já não querem sair. Então os alertas muitas vezes eles não têm um efeito tão grande, porque as pessoas, embora tenham alerta, vai ter tantos milímetros, 200 milímetros de chuva, elas ainda assim elas resistem. Enquanto não estiver subindo, elas não saem da casa. Então tem essa resistência natural das pessoas. A gente sabe, por exemplo, que quando chove mais de 200 milímetros lá na cabeceira, lá nos campos acima da serra, Cambará, São João dos Ausentes, para aquela região, toda aquela água vai acabar aqui embaixo. Então 24 horas depois, toda aquela água, mesmo que aqui não chova, dependendo da quantidade de chuva que tiver lá, vai inundar aqui embaixo de Santa Teresa. Então 24 horas depois, a mesma água que está lá vai cair aqui. Então há esse estudo, há já essa previsibilidade, né? E tem os alertas. O que ocorre é a dificuldade da conscientização das pessoas. Das pessoas, justamente por ter essa resistência mesmo. Inclusive, e eu até, não é justificável, mas pensando como uma pessoa que moraria lá, né, eu tenho minha rotina, eu tenho ali, sei lá, imagina que eu tenha um podcast gravando lá, Sim. Eu tenho minha casa, vai ter um alerta, sai da casa. A vida das pessoas. A vida, né, então é mesmo difícil, né. E nessas cidades pequenas tem muitas pessoas idosas também, que tem todo o apego emocional de uma vida inteira, sentimental, então, e o medo também de saque muitas vezes, eu vou sair da minha casa e aí, então todas essas questões é bem complexo, né? O ser humano é complexo como todo, né? E nós estamos falando de brasileiros, né, cara? Nós brasileiros, por mais que aconteçam coisas terríveis, como foi cenas que a gente viu ali, nós não estamos habituados a essas tragédias climáticas e, né, você vê assim, o pessoal nos Estados Unidos tem os bunkers, as casas, né, onde tem passa furacões, né? No Japão tem os prédios, tem treinamento para terremoto. E a gente meio que cresceu assim, não, nós estamos no meio da placa tectônica, né? Era a conversa que a gente viu no colégio, né? Estamos no meio da placa tectônica, não tem tremor, não tem nada. E agora a gente viu que o negócio não é bem assim, né, tchê? E cada vez mais a tendência é ter mais eventos dessa natureza, mais tragédias, mais eventos da natureza aí, e que nós temos que pensar a longo prazo em trabalhar as crianças, trabalhar nas escolas, a questão da prevenção. Se hoje tocar um alerta de incêndio, na maioria dos casos as pessoas não vão sair dos escritórios, não vão sair do seu serviço, vão achar, deve ser um defeito do sistema, porque não se tem, embora tenha esses sistemas, embora se faça alguns treinamentos, mas ainda tem que trabalhar a questão da consciência coletiva, né? De criar uma consciência prevencionista. Então, de você evitar e de se preparar para tal. Isso a gente constrói com as crianças, né? Então, acho que é uma geração que tem que vir aí trabalhando nas escolas a questão da prevenção do incêndio, a questão das próprias comunidades que moram em situações de risco, em locais de ter esse trabalho esses planos de evacuação. Tal, né? É interessante isso aí que você levantou, cara, trabalhar nas crianças, né? É muito importante mesmo. Mas teve algum caso assim, pode ser enchente, pode ser em outro momento, que se marcou, foi marcada a tua vida, assim, num resgate, em alguma coisa, algum salvamento? Em 2020, 2021, agora nós estávamos ainda na pandemia, quando deu a primeira enchente ali em Santa Teresa. Um resgate que marcou bastante foi um casal de idosos de Campinhos, né? Eu estava comandando a operação e chegou a informação de que teria esses dois idosos numa casa de madeira com uma cuidadora e que a água já estava na metade da altura da parede. E aí nós tinha como comando, tem que tomar decisões, né? Então eu mando o pessoal de bote lá para baixo, a correnteza estava forte. Se eles não forem, aquele casal de idoso pode ser vítima, né, dessa inundação. Se eu mando e o bote
vira aí a responsabilidade sobre a vida dos bombeiros que desceram sem ter as condições adequadas, poderia também resultar. Então tu fica num jogo ali, né, numa situação de ter que tomar uma decisão. E aí a decisão minha foi mandar eles irem, né, vão pelo rio, na parte inundada. Não dava, porque tinha umas partes que estavam inundadas, outras secas. Então tu não podia ir de caminhonete porque tinha muita água. Nas outras partes não dava para andar com a embarcação porque estava seca. Então o jeito era ir pelo rio. E graças a Deus o pessoal foi pelo rio e conseguiram encontrar casa, que é uma coisa difícil, porque em um meio de um vilarejo inundado não se tem referência de rua, não tem referência de nada. É uma daquelas casas, né, que está inundada. E eles conseguiram fazer esse resgate. Foi um resgate bem difícil, porque conseguiram encontrar eles, foram tirando de bote até a parte mais alta do vilarejo, onde tinha parte seca, tirando um por um, né? O senhor, naquela época, ele usava oxigênio para respirar, era acamado, ele não andava. Então eles fizeram o resgate primeiro de bote, depois eles levaram esse senhor no colo até uma altura, depois encontraram um carroção, levaram de carroção até os trilhos, e aí conseguimos que aquele vagão de manutenção do trem passasse por lá, pegasse eles e levasse até Santa Teresa para ser encaminhado de ambulância para o Hospital Taquini. Então teve toda uma dinâmica para poder... Então isso foi bastante marcante, foi bastante emocionante o depoimento deles, né? E depois vendo as imagens, a gente vê que realmente a dificuldade que eles estavam, a situação de medo que eles se encontravam naquele momento ali. Então foi algo bem marcante e que graças a Deus deu tudo certo, mas que poderia ter dado errado também. Então, porque quando o comandante da operação está tomando uma decisão, ele está assumindo a responsabilidade por tudo que acontecer. Tanto de bom quanto se der alguma coisa errada também, né? Uma tragédia, enfim, né? Tragédia já está ali, mas, né, se colocar em risco. E sabe, Márcio, que eu fico assim, eu fico emocionado, eu gosto de ouvir esses relatos assim, porque eu acredito no bem que as pessoas carregam, sabe? Na bondade que as pessoas carregam, e eu vejo um Estado que se preocupa e coloca pessoas assumindo risco para salvar outras, mas me parece uma coisa meio esquizofrênica que esse mesmo Estado quer dar o direito de tirar a vida. Pra mim não fecha, cara, as coisas, sabe? Então quando eu ouço falar, não tem nada a ver aqui, mas eu tava pensando, mas quando eu ouço falar de aborto, né, de liberação de drogas, essas ideologias loucas todas aí, eu fico assim, cara, pensando, pô, o bombeiro vai lá, olha só a logística, vai de bote, aí do bote tu leva no colo, bota no carroção, do carroção coloca no vagão de manutenção, no trilho, pra salvar um idoso acamado com oxigênio, mas tem vida ali, sabe? Aí bota numa ambulância atrás, salva. Pode ser que daqui um mês essa pessoa venha falecer porque tem outras complicações, outras situações, mas cara, ele salvou uma vida. Aí você vê os caras, não faz sentido pra mim. Eu acho que a sociedade tá esquizofrênica. E essa questão do aborto ali, eu vejo que se fosse fazer uma enquete que não é feita, né? Se fosse fazer um plebiscito, eu acho que a maioria seria contra o aborto. Total. Contra as drogas. Total. Mas a gente vê que é uma minoria que, infelizmente, como é que a gente fala? Passa por cima, atropelar, dá vontade da maioria. Não, isso aí não tem condições. Porque a questão de acidentes também, tu já teve alguma experiência assim, de resgate em acidentes e tal? Que houve salvamento, a pessoa estava ali, houve recuperação? Não lembro de nenhum caso, acidente, situação, porque aqui na Serra também tem bastante acidente, né, cara? Bastante acidente, e acidente você consegue, é um negócio tão rápido, né? Eu já sofri um acidente assim, não muito sério, mas lá no Mato Grosso, e é um negócio milésimo de segundo, né, cara? É milésimo de segundo, e daqui a pouco, né, está
ancorado, né, por esses anjos. Eu gosto muito, né, do termo que os pessoas usam muito para os bombeiros, são os anjos, né, os anjos da guarda. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe, assim, que sempre saiba tomar boas decisões, né. E você também treina, né, os pessoas bombeiros, né. Como é que é esse processo ali? A parte do treinamento, então, nós damos a formação, desde o soldado, da capacitação dos sargentos e dos oficiais também. A área que eu estudei, que eu me preparei, que eu tô atuando hoje, estou coordenando as equipes, no combate a incêndio. Então, a gente busca primeiro a integração com os outros corpos bombeiros e também buscando o que tem lá fora, né? Então, fui para Portugal em 2018, fiz o curso lá para ver como é que eles aplicavam as técnicas. Buscamos outros estados que também viajavam para os outros lugares, né? Então a gente sempre está buscando qualificação. Então eu gosto muito dessa parte de ensino, de treinamento, escrever, fazer essa questão de planejamento das instruções. Trabalho bastante nisso e montar equipe. Sempre se trabalha em equipe. Tudo que você fala em ensino, você fala em equipe. E temos uma equipe muito boa, né? Então a gente buscou, em 2018, quando eu vim para cá, a gente fez a primeira formação com o pessoal do Espírito Santo. Eu fui para o Espírito Santo em 2017 e trouxe a parte teórica em 2017 ainda para a minha cidade lá que eu trabalhava, que era em Cruz Alta. Então trouxe o curso para lá e quando eu vim para cá, buscamos a parte prática para desenvolver aqui no Centro de Treinamento Bento Gonçalves, nessa parte de combate a incêndio. A partir daí a gente começou o estudo, fui para Portugal, também bastante informações importantes trouxe de lá. E é um jogo, eu sempre vi as instruções qualquer disciplina, pega matemática, pega ciências, enfim, e o combate a incêndio é uma ciência também, então, como um quebra-cabeça, então tem várias peças, várias fases, né? Então, o que a gente buscou, o que eu busquei junto com toda a equipe, é completar esse quebra-cabeça, né? Onde que tem a referência em ventilação? É Santa Catarina, então vamos lá, pegamos o pessoal de Santa Catarina, trouxemos para instruir nossos instrutores, formar multiplicadores. Então nós trabalhamos na formação de multiplicadores para que esses multiplicadores possam chegar à ponta da linha. Então é um sistema de rede que a gente desenvolve e que nunca é estanque, sempre está se aperfeiçoando, sempre buscando mais. Depois buscamos depois do Espírito Santo buscamos Distrito Federal, Paraná, enfim, todas as regiões do estado, cada um tem um ponto forte devido até mesmo às características da própria região, né? Se for falar em fogo e em vegetação, tu vai pegar lá a área da Amazônia, a área do norte, que tem, Goiás tem bastante, o forte de ocorrências nisso, então naturalmente quando se tem bastante ocorrência se aprimora as técnicas para ter mais eficiência e ter melhores condições de trabalho. Então a gente busca esse conhecimento, esse know-how e vai aplicando aqui para o nosso efetivo. Show. E falar em queimados em vegetação, fogo em vegetação, em comparação com esses estados, o Rio Grande do Sul não tem muito, né? Eu lembro que eu morava no Mato Grosso, então lá, cara, a cidade sempre fumaciada e tal. Tem bem mais lá, mas né? Aqui tem nosso também. clima é mais úmido. É mais úmido. Como nós temos as 4 estações bem definidas aqui no estado, então nossas ocorrências também são sazonais. Então se tu pegar o verão aqui, aí vai ter. E dependendo da região também. Tu pega a campanha, é um tipo de ocorrência. Eu trabalhei em Carazinho, de dezembro até março não parava nem para almoçar, porque é plantação e a parte seca, a parte da colheita. Então a colheitadeira por vezes ela esquenta e aí qualquer fagulha da própria máquina acaba pegando fogo, né, incendiando ela e aí pega na lavoura inteira. Imagina. Então tem essas características regionais e sazonais, que são bem delimitadas. Então tem regiões que tem um tipo de problema, né, em relação às ocorrências, e outra região tem outros problemas, por exemplo, do vale, as inundações. Se pegar campos acima da serra, incêndio de vegetação, e assim por diante, cada região tem a sua peculiaridade. E nós aqui da mesma forma. No inverno nós temos um aumento do número de incêndios em residências, porque as residências que dá mais incêndios são as regiões de periferias, casas de madeira, muitas vezes problema com gato na energia elétrica, questão de aquecedores, superaquecimento da rede, botar vários aparelhos na mesma tomada, sem o dimensionamento do técnico, até porque não tem, as pessoas não têm recurso de ficar fazendo uma avaliação periódica do sistema elétrico.
Também a questão do aquecimento, às vezes irregular, com gás, com álcool dentro de casa. Tudo isso gera incêndio em residência. Então, no inverno, tem uma grande quantidade de incêndio em residência. Já no verão, incêndio em vegetação. E assim é o nosso trabalho, né? É bem sazonal, né? É. Que legal, Márcio, que legal esse papo. E eu lembro aqui que em Bento, cara, teve um incêndio bem feio, assim, né? Há pouco tempo atrás, até de um irmão da igreja, né? Dos irmãos da igreja. E depois desse incêndio, assim, Márcio, o que se faz? Tem um estudo para ver de onde foi? Como é que se descobre qual que foi o causador do incêndio? No ciclo completo dos bombeiros, nós teríamos a parte da prevenção do incêndio, que não abrange nem as residências unifamiliares e nem as de baixo risco, né? Risco baixo, que a lei de liberdade econômica trouxe. Então, essas residências, elas não estão sujeitas a avaliação, PPCI e a liberação dos bombeiros. Seria a parte preventiva, depois a parte de combate, quando acontece, a parte investigativa, e essa parte investigativa, ela teria o condão de ver o quê? Ela tem o condão de ver o que causou incêndio, para alimentar a prevenção. Então é um ciclo, né? Você combate, você vê por que aconteceu o incêndio, para aplicar isso na construção de normas que previnam que ele ocorra de novo. No estado hoje nós temos bem construída a parte da prevenção, bem construída a parte do combate, mas a parte de investigação nossa ainda ela não está bem desenvolvida. Espírito Santo, por exemplo, Distrito Federal, São Paulo, eles têm essa parte de investigação já bem avançado. Então, no estado aqui ainda a gente está construindo, mas não se tem essa investigação pós-incêndio, aí nós não temos. Quando ocorre vítimas, óbitos, né, pessoas que morrem em incêndio, aí o IGP faz a investigação daí com eles. Aí já vem o IGP, isso. Que já é outra questão. Mas quando não tem vítimas, aí não se faz. Infelizmente hoje não se faz investigação. Sim. Porque é uma investigação bastante minuciosa, assim, meio forense, né? É bem técnica. Porque da onde veio, onde começou, o que causou, os resíduos que tem, é um negócio... Eu lembro que no Espírito Santo, quando eu visitei lá, também fiz um curso, eles falavam, eles têm um curso muito, muito forte, são 3 meses de curso para formar um perito ali, né, de incêndio, e eles têm um levantamento prévio. Então a ocorrência, quando a guarnição vai, tem que ter alguém da equipe que tenha a capacidade de colher as informações prévias, para depois, quando chegar o perito, ele poder fazer o levantamento mais minucioso. Mas é bem científico, né? O ponto onde se iniciou, vai se investigar toda a origem desse incêndio. Normalmente se atribui ao curto-circuito por sobrecarga, né? E a partir dali tem os sinais de leitura, enfim. Então é bem científico, né? Que legal, tipo, para alimentar a prevenção, né? Exatamente. Alimentar a prevenção. E nessa questão de incêndio, assim, você já atendeu alguma coisa assim que te marcou e tal, assim, nesse sentido? Diversos incêndios, né? Tivemos. Mas com pessoas assim que ficaram enclausuladas e tal? Não, nunca peguei vítimas, né, nas ocorrências. Eu, em 2003, trabalhei em Carazinho como soldado, 2003, 2004. Não, 2003 fiz o curso, 2004, 2005 eu trabalhei lá. De 6 em diante eu trabalhei em Passo Fundo. E aí como oficial agora, 2014, que aí eu fui para Ijuí, posterior vim para cá. Tivemos alguns incêndios grandes, né? Tem aqui em Bento Gonçalves, eu participei do combate aqui, eu não vou lembrar de nome porque eu tenho uma dificuldade de memorizar nomes e tal. Mas aqui no bairro Licor Sul teve um incêndio grande, um complexo ali, com várias empresas, iniciou no restaurante. E que... Você estava aqui quando a Ubispa? Da Ubispa eu já não estava aqui, estava em Gramado. Porque era bem pertinho ali do quartel, né? Isso, teve incêndios grandes aqui. Teve 3 anos que teve 2. E todos os anos teve incêndio grande. Foi gigante, né? Também foi grande. E uma coisa interessante que eu vi nesse incêndio, que os pavilhões não tinha divisórias, né? Então tinha um restaurante, do mesmo telhado ali, sem qualquer isolamento, já tinha outra empresa, e foi nessa dimensão que ele propagou. Tinha um dos pavilhões que eram mais altos, e o incêndio foi combatido ali, porque a parede isolou do restante. E aí eu sempre falo, quando faço as consultas técnicas, da importância do isolamento. Às vezes aquela simples parede cega que passa o telhado, ele evita que
passa o incêndio para outra ocupação, né, para outra edificação. Mesmo sendo o mesmo lote, mesmo terreno. Mesmo material. Só ter a parede seca, já ajuda bastante. Tu vê, né, Tchê? E Márcio, e essa questão das prevenções, assim, que a turma precisa se ligar, você já falou, né, a questão de tomadas, já viu igrejas, né, cara, igrejas aqui, onde é que foi? Caxias pegou incêndio numa... Caxias, há pouco tempo, verdade. Ali. E da nossa foi do lado de Gramado ali. Canela? Não, mas pra cá onde tem o labirinto. Ah, sim, claro. Nova Petrópolis. Igreja bonita, grande ali. Pegou fogo também, pois né? Que loucura. Baita prejuízo. Mas normalmente que começa em tomada, né, cara? Geralmente elétrico, né? Na própria igreja mesmo, porque se for ver, não tem outra fonte, dificilmente vai ter outra fonte de ignição. Quando a igreja está parada ali, ou o gás na cozinha ou a parte elétrica mesmo. E esses forrinhos de PVC, eles propagam muito rápido, né? Mesmo? Porque daí o que acontece com o plástico quando ele aquece até pela fumaça, não precisa nem chegar ao fogo. É mesmo? Né? A fumaça, por ser muito quente, ele acaba derretendo. E aí quando ele derrete, ele pinga. Que a gente fazia fogo quando era criança. Exatamente. E aí o que a gente tem? Nossas cadeiras estofadas. Aí pinga ali, já inicia outro e aí se espalha. Então ele se espalha muito rápido. Aí é loucura. Eu tava vendo eu tava vendo uns combates incêndio meio futuristas, assim. Você chegou a ver que os caras estavam usando o drone para levar as mangueiras, né? Na China tem bastante vídeos. Que loucura isso aí, né? Porque daí não tem a escadaria aquela que leva a água, a mangueira lá em cima e tal, né? Isso. E os caras com drone. Mas será que isso é real? Será que isso aí é... Tem bastante tecnologia. Hoje em dia tem bastante tecnologia. Robôzinho, por exemplo, até teve um fornecedor que esteve mostrando para nós. Mas são coisas assim, preço absurdo também. Hoje não está no nosso radar. Mas tem bastante tecnologia que evita que o homem, que os combatentes entrem ou se aproximem desses locais. Né? Então tem um robô, por exemplo, de vários tamanhos, que tu conecta a mangueira e tu consegue monitorar ele pelo joystick ali, consegue visualizar e ele entra e faz, e tu vai lançando a água. Tudo pelo joystick, tudo pelo comandamento eletrônico, né? Tu vê, né? Mas é coisa de primeiro mundo, né? Mas esse futuro tá próximo, tá longe, tá médio? Acho que tá longe. Tá longe, que tá longe ainda. Tá longe. É muito investimento. Gente, lembrando então aqui quem tá conosco patrocinando esse episódio e também, né, esse projeto são o pessoal aqui vamos colocar nossos patrocinadores aqui na tela. A FASEC, Faculdade FASEC, você pode entrar, eles estão com o vestibular aberto, né? Eles estão com o vestibular aberto aqui em dezembro, gente. Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui, tô que nem o Faustão, sabe? Que tem a colinha. Então, a Faculdade Sertão Central, Polo do Rio Grande do Sul, com meu amigo Dionísio, ali de Novo Hamburgo, e eles estão com a inscrição de vestibular aberto de Administração, Pedagogia e Teologia. Então é importante que você, para fazer alguns concursos assim, o pessoal precisa ter uma graduação, né Márcio? Isso, até mesmo para bombeiro que nós falávamos agora, a partir de 2027, para entrar soldado, tem que ter graduação em qualquer área. Mas olha aí, tchê. 2027, você que pensa em sonho, a gente vai falar agora como se tornar, vai ser a próxima pergunta, como é que eu faço, né, se eu tenho um sonho de ser bombeiro, eu quero seguir essa carreira. Então, a partir de 2027, notícia quente aqui, tem que ter graduação. Então já começa aí, aí tem algum tipo de graduação específica? Para soldado, qualquer graduação. Soldado, qualquer graduação. Então, é uma oportunidade de você pagar apenas R$ 199,00 na mensalidade e fazer, então, aqui uma graduação em Administração, Pedagogia ou Teologia na FASEC RS. Então pode entrar no site, vai estar na descrição aqui do vídeo, e se inscrever. Você pode agendar o seu vestibular em dezembro, e o vestibular é online e também as aulas são online, então você não precisa estar lá fisicamente todos os dias. Isso facilita bastante, né, para o pessoal que já tem alguma outra ocupação, enfim, né? Lazaroto Telas também está conosco aqui, né? Lazaroto Telas do meu amigo Fábio Lazaroto. Você pode entrar em contato com eles aqui em Bento Gonçalves e também em Garibaldi, né? Eles têm um trabalho muito legal aí com toda a parte de telas, cercamentos. Que você pensar nessa área aí, eles têm portões, né, de telas, cercar a área tanto urbana quanto área rural. Então
é o Fábio Lazarotto, da Lazarotto Telas, pode falar diretamente com eles lá. Gráfica Lupo está conosco, meu amigo Walter Fogaça, estão com tudo lá, imprimindo agora as agendas de Escola de Educação Infantil, né? Se você é uma escola de educação infantil e precisa de agenda, eles têm ali, né, com um preço muito bom. Fala que você ouviu aqui também no podcast e eles conseguem um cupom de desconto para você. E também o pessoal da Severgnini, o shopping do Santa Helena. Lembrando que a Severgnini está com a promoção de Black Friday com 50% de desconto em todo o material da Comeco, né, de aquecimentos, né? Então fale lá com o meu amigo Rogério e com a Gi, né, que são os proprietários. E uma coisa assim, sabe, eu acho que toda essa galera aqui dos patrocinadores, Severgnini, Lupo, Lazarotto, Fazec, são todas pessoas que pensam pro alto. Todos são pessoas que pensam pro alto. Então, eles são pessoas cristãs. Então, invista, gente. Se você quiser se preparar, né, para fazer um curso de teologia, vá lá na Fazec. Se você precisa comprar, né, algum material, enfim, vá na Severgnini, Lupo, Lazarotto. São as pessoas que estão conosco aqui nesse projeto, fazendo acontecer o podcast do Pro Alto. Meu amigo Márcio Batista, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Bento Gonçalves, líder de adolescente, pai de 3 adolescentes, esposo de uma só mulher, exatamente. A Bíblia diz, né? E, meu amigo, assim, foi um prazer conversar contigo aqui. Nós estamos encaminhando para o final, mas antes disso, nós queremos saber assim: o cara tem, né, vontade de ser um bombeiro, né? Entende que tem a disponibilidade para isso, a disposição, sonha, ou tipo, acha legal, quer fazer né, ver como é que é e tal. Como é que o cara faz? Qual é o trilho que precisa ser feito? Para ser bombeiro militar aqui no estado, o Corpo de Bombeiros ele pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Então é um órgão do estado do Rio Grande do Sul e o ingresso é mediante concurso. Né? Então, para isso precisa hoje, atualmente, até dia 2026, se abrir outro concurso, vai ainda ser o último concurso, provavelmente, de nível médio. Precisa carteira de habilitação e aí passar nas provas, né? Tem prova física, prova intelectual, primeira, e de saúde, né? Tem que estar todo em condições, né? Então, tanto se preparar para a prova intelectual, prova física, corrida, abdominal, barras, né? E tem o teste psicológico também, tem um psicotécnico, e depois aí segue a carreira. A carreira começa com soldado, né? Carreira começa com soldado e aí vai as graduações. No caso do ingresso como soldado, como praça, né? É soldado, segundo sargento, a cada 5 anos tu pode fazer concurso e avançar na carreira. Primeiro sargento, podendo chegar a tenente como praça. A quem quer ingressar como oficial, aí é um novo ingresso. Aí tem que ser bacharel em Direito, entra como capitão e vai até coronel. Capitão, major, tenente coronel e coronel, que é o topo da carreira. Então são 2 carreiras. Carreira de execução, né, e a carreira de gestão. Eu entrei como execução, como soldado, fiz curso de sargento, e nesse meio tempo eu aproveitei para fazer minha faculdade de Direito. E aí, fazendo faculdade de Direito, abri o concurso, passei para outra carreira de gestão. Então, aí comecei como capitão e agora sou major da corporação. Então, são 2 carreiras distintas e que dão oportunidades. O que eu sempre falo para os adolescentes ali, né? Muitas vezes o pessoal diz, não, mas será que é isso que eu quero? O Welson, né? Lembra sempre fala, o córtex cerebral frontal, né? Então, às vezes, as indecisões estão justamente por essa falta de maturidade. Aproveita as oportunidades que se tem, né? Porque até os 25 anos também. Muitas vezes o pessoal, não quero, depois passa da idade, porque esses concursos têm limite de idade. Passou da idade e não tem mais como fazer. Qual que é o limite de idade? Para soldado é 25 anos. 25 anos. E para oficial são 29 anos. Da maioridade até 25, isso? 25 anos de idade. Isso, mas eu digo assim, eu consigo fazer concurso se eu tiver 18 anos, isso? Isso, exatamente. A partir dos 18, tendo o ensino médio, consegue fazer para soldado até 25 anos. E para oficial, de 18 a 25, tendo a faculdade de Direito, no caso. E as mulheres, os meninos também conseguem fazer? Consegue igual, não tem reserva de vagas, nada, é livre. Entra direto. Isso, eu lembro que antigamente tinha cotas, né? Cotas para mulheres e para homens. Não tem essas pode ser cotas. Tanto de prático quanto para oficial também. Também, mulheres. Isso.
As duas carreiras é igual. E como é que tá na corporação essa questão das mulheres ali? Tem bastante, porque assim, as mulheres, e vai aumentar mais quando começar nível superior, porque geralmente as mulheres são mais se puxam mais no estudo, né? Eu conversei com o pessoal da Civil, de outras forças, que quando mudou para nível superior, aumentou também o número de ingressos de mulheres, porque elas são mais dedicadas, normalmente tem mais foco na questão dos estudos, então, e tem bastante, e não tem distinção no trabalho, né? Então, no nosso trabalho, soldado, bombeiro feminino, masculino, as funções são as mesmas. Nós temos mulheres que conduzem caminhão de bombeiro, né? Temos mulheres mergulhadoras, temos mulheres que são salva-vidas. Então, em todas as áreas, tem mulheres atuando da mesma forma que os homens. A questão é estar preparado, né? Tem o preparo ali. É o preparo, né? E as provas tem aquela distinção física, mas no final das contas, no serviço é o mesmo, né? Não tem diferenciação. Uma outra coisa que o pessoal pergunta bastante sobre o Bombeiro Mirim, né? Então, aqui no estado nós temos um projeto Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros, que normalmente ele é um dia da semana, em algumas cidades, né? Não tem todas, acho que são 20 cidades que tem da corporação, e elas são normalmente aos sábados, né? De manhã, e aí cada local faz a sua regra de seleção. Bento Gonçalves, nós mudamos um pouco o projeto, então aqui ele se tornou um contraturno escolar. Em Bento Gonçalves, ela é feito então para adolescentes de 10 a 12 anos, os pré-adolescentes, e ele participa da inscrição e é feito um sorteio público, né? Então, por exemplo, às vezes os pais perguntam, dá para colocar? Pode escrever, mas o ingresso é por sorteio, então não tem, né, como indicar, né? Então já é o segundo ano consecutivo, esse ano foi segundo ano, agora vai para o terceiro ano. Primeiro ano dessa modalidade de contraturno foi esse ano. Então, na segunda-feira, por exemplo, eles não tinham, porque a gente não tinha conseguido patrocinador, porque é tudo voluntário o serviço, né? Então, nós não conseguimos patrocinador para música, que foi ainda quando eu sugeri esse modal, meu pensamento era a música, né? Gosto da música, formar uma banda e tal. Mas, infelizmente, foi a única coisa que nós não conseguimos colocar nesse ano passado. Mas aí, para esse ano, já conseguimos um patrocinador para um professor de música. Então, vai ter música na segunda-feira. Que show. Aí, na terça-feira, eles têm inglês. Na quarta-feira, eles têm informática jiu-jitsu, que é o pastor Daniel, que é o nosso parceiro da jiu-jitsu. A informática, o nosso parceiro do projeto é o Datamais, a empresa Datamais. Aí os bombeiros meninos vão para o laboratório do Datamais e tem durante ali 7 meses informática todas as semanas. E em inglês o parceiro agora esqueci o nome, mas enfim, eles têm inglês, tem informática, jiu-jitsu, tem natação, tem com o IFE ali, eles têm aulas de tecnologia extensivo do Instituto Federal. Que legal. Então eles saem com certificação do Instituto Federal ali. E tem mais a matéria do bombeiro, né? Que é uma vez por semana. Então os alunos têm o contraturno escolar toda semana de forma gratuita, recebem uniforme, 3 tipos de uniforme, roupa de banho, fardamento, abrigo. Então é um projeto bem bacana. Que legal, tia. Parabéns aí por projeto. E aí a turma que estuda de manhã faz à tarde, que estuda à tarde? Só tem uma turma. A gente só conseguiu patrocínio para uma turma. Quem sabe mais no futuro a gente consiga fazer 2 turmas, né? O contraturno é à tarde. O contraturno é à tarde. Então os alunos que estudam de manhã podem se inscrever. Aí acredito que no início do ano já saem as inscrições. Quantas vagas são, Márcio? São 28 vagas. 28 vagas. A metade é para menina, metade meninos. Nós estamos falando de meninos e meninas, masculino e feminino, né? 50-50. Dessas vagas, metade são adolescentes cadastrados no CRAS. São famílias de baixa renda. E as outras 50% para o público em geral. Então nós fizemos uma distribuição assim, para poder atender a comunidade também. Que a nossa ideia inicial era fazer uma prova. Se nós fizéssemos prova, normalmente aqueles que têm mais condições financeiras têm mais condições também de se preparar do que aquelas crianças que são oriundas de família de baixa renda. Então o sorteio ele é mais aberto, né? Ele não puxou limita, puxou o nomezinho e já era, né? Então geralmente em fevereiro é feito o sorteio. Aí a gente faz na Casa das Artes, aí vai o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, e aí algumas autoridades, patrocinadores também, e aí fazem um sorteio dos nomes, e aí em abril normalmente, março, abril começa o curso. Que legal, tia.
Márcio, parabéns, muito obrigado por esse tempo. O pessoal já começou aí as reformas aqui perto, deve estar ouvindo o barulho de furadeira. Que bom que começaram no final. Gente, esse foi o Márcio Batista, muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui contigo, né? E obrigado pela confiança também de estar aqui participando e estamos... Obrigado pela sua amizade, pela sua parceria, que Deus abençoe o seu trabalho também, à frente dos adolescentes, com sua família, né? E por onde você passar, você seja bênção, né? Eu amo muito sua família, seus filhos, são meus amigos. Até vou deixar aqui a dica, talvez eu coloque também aqui na descrição, o link do podcast que a gente gravou, né? Tem o Matheus, né? O Matheus está no Tem o Matheus, o Paulinho, o Bercai, então que é o podcast também do EdificaCast, né? EdificaCast. Então, que foi muito legal gravar esse podcast com eles. E, Márcio, Deus abençoe em tudo, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá? O papo excelente, que Deus te proteja e proteja sempre as pessoas que estarão sob seu comando e que tudo seja um sucesso. Aqui no podcast a gente sempre acaba com a situação assim, a gente fala assim, ó, pense pro alto e haja pro alto. Vamos treinar? Vamos lá. Pense pro alto e haja pro alto. Agora a gente olha naquela câmera e fala isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pense pro alto e haja pro alto. É isso aí. Valeu, Márcio, mais uma vez. Deus abençoe.